Olá, amigos do Caminhos do Evangelho. Que Deus nos abençoe nessas reflexões de hoje. A proposta que estamos trazendo, de forma carinhosa, é discutirmos o nosso olhar, enquanto espíritas, a respeito de um dos livros sagrados, mais conhecidos de nós aqui do Ocidente, que é a Bíblia, composta pelo Velho Testamento e o Novo Testamento, também chamado de Velha Aliança e a Nova Aliança. E essa ruptura, essa diferença, por assim dizer, é importante porque faz parte da principal observação essencial que a gente quer trazer para os amigos aqui. As histórias todas compostas nos mais de 4.000 anos que dão origem ao Torá, a obra sagrada dos judeus, e que é basicamente, muito proximamente, de todo o composto de livros, daí a expressão Bíblia, do chamado Velho Testamento, desde a origem das coisas, da Gênese, até passando pelas diversas histórias que são escritas de uma maneira poética, quase mitológica, não querendo dizer com isso que tudo que está lá escrito são criações apenas para educar as pessoas, nas tradições orais, das gerações que foram se sucedendo, não. Mas, evidentemente, com o passar dos séculos, as histórias ganham novos contornos. Se nós olharmos histórias de outros mitos, da Grécia Antiga, são histórias, fábulas maravilhosas e que educam, que ensinam, que nos fazem aprender. Vamos entender que a linguagem, à época, era muito mais limitada do que a capacidade de comunicação e linguagem que nós temos hoje. Então, boa parte dos escritos tem uma certa figura simbólica, um simbologismo, às vezes ali uma dificuldade de compreensão mais a fundo, em função das expressões quase poéticas, por exemplo, da criação, da Gênese, o que leva, às vezes, a ciência atual a dizer que de nada vale essas escrituras sagradas, pois que não tem nenhum tipo de embasamento científico. É evidente que não. Foi escrita numa época que a ciência nem era pensada, Agora, ciência como sinônimo da palavra conhecimento, aliás, tem a mesma origem. Sim, essas histórias são histórias maravilhosas, da criação do mundo, com aquele olhar da simbologia, da poesia, das tradições. A história que vai se sucedendo, a dos grandes pais do povo hebreu, e desde Abraão, Isaac, Jacó, as histórias lindas que tem do filho José, depois Josué, as 12 tribos de Judá, cada um para um filho, havia um 13º filho. As histórias que tem em todo esse composto são muito valiosas para refletirmos nós enquanto humanidade, enquanto sociedade. Mas, e aqui a nossa primeira intervenção de reflexão, o que nós precisamos? A religião que nós queremos abraçar para que nos conforte, para que nos console, para que nos dê um destino, um rumo, um oriente, Alguém que nos oriente, oriente é leste, Ou alguém que nos dê um norte, quer dizer, nós queremos encontrar uma bússola. E para nós espíritas, a bússola é a explicação dos espíritos a respeito da vida de Jesus. Então, o primeiro ponto é que todo o composto do Velho Testamento é importante de forma histórica, quase lendária, muito importante. Mas a nossa conduta moral, as leis que regem uma crença cristã, fazem parte tão somente do Novo Testamento, da Nova Aliança, que foi prometida, foi promulgada, foi profetizada por inúmeros profetas nos séculos que antecederam. E com o nascimento do Cristo, a vinda dele para a Terra, e as colocações filosóficas, de forma simples que ele fez às pessoas comuns, aos pescadores, a todos nós, deu origem a isso que nós chamamos de a verdadeira religião, que não é um templo específico, não é uma construção de pedra, não é um muro, não é uma construção nem de madeira, é uma construção íntima, interior. Jesus não fundou nenhuma religião, não criou nenhum sistema específico de rituais, nenhum sistema hierárquico que cada um faça o quê. Essas situações foram ao longo dos séculos sendo criadas pelo próprio ser humano a fim de organizar as suas ideias e os seus grupos. A proposta da doutrina espírita para o nosso coração
para a nossa reflexão é restaurarmos esse cristianismo primitivo. É assim que Kardec coloca a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Então, são muito importantes as colocações, as leituras, as reflexões que podemos fazer em qualquer passagem do Velho Testamento, que permitem amplas interpretações, que aliás dão origem às diferentes escolas religiosas, diferentes instituições religiosas que vão sendo criadas com pequenas variações, em geral, em passagens do Velho Testamento. Mas o cristianismo, o cristão, a palavra deveria estar empregada e carregada da emoção do Cristo, na sua passagem pela terra. As mensagens que ele deixou rompem com toda uma tradição anterior, que cada povo se via como superior ao outro, querendo dominar. E Jesus propõe um outro tipo de domínio, nunca o domínio pela força, nunca o domínio material, mas o domínio pela envergadura moral. Quem mais teria poder na mensagem do Cristo é aquele que mais ama. E os poderes são de fazer ainda mais o bem a si próprio, fazendo o bem e amando aos outros. Então, os poderes de cura, que são mensuráveis nessa época, denotam essa envergadura moral que a gente na ciência ainda está patinando para tentar entender o poder do pensamento, do magnetismo emanado por um espírito de Skoll, de iluminado, e que pode moldar e mudar circunstâncias físicas e materiais em cada um de nós. E Jesus disse que nós podemos fazer o mesmo e muito mais. Então você veja que há sim essa proposta de nós entendermos que quando nós nos desvencilhamos das prisões materiais que nos prendem ao mundo material, todos sentimos fome, todos temos que trabalhar ou nos desenvolver para adquirir condições de plantar e de comer, é da vida. Se a nossa vida toda é baseada somente nisso, nós esquecemos o principal, que não é o alimento do corpo, é o da alma. Nessa caminhada em busca de trabalho, em busca de aperfeiçoamento, em busca de renda para comprar a própria comida ou de produzir a própria comida, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós aumentamos a inteligência, o conhecimento. Não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos dos outros para envergar nossos projetos rumo aos céus, como são as catedrais, nessa proposta da arquitetura, digamos assim, arquitetura espiritual, como se esses templos que representam um mecanismo intermediário, onde nós nos sentimos melhores pela falta de bosques, de praias onde nós moramos, pela falta da tranquilidade, às vezes até nos nossos lares, mas a soma do abacateiro seria o melhor templo, como Chico Xavier exemplificava nos seus evangelhos. E cada um de nós, nas nossas meditações, é o nosso melhor templo. Somos capazes de entender o Cristo neste cristianismo primitivo, onde os discípulos aprendiam com histórias, que são as parábolas dos pastores, dos pescadores, dos mares, da pesca, do contato do outro. Ele abordou temas que são fundamentais para a nossa compreensão da vida humana. Em relação à riqueza, por exemplo, nunca jogou pedra, pelo contrário, alertou para a difícil prova da riqueza, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a vantagem ou os benefícios materiais, físicos, nos enchem os olhos, materiais. Faz com que a gente perca tempo na caminhada rumo ao desenvolvimento espiritual. Quantos dos mais ricos são pessoas das mais felizes? Essa é uma questão que pode ser muito bem refletida e vamos entendendo que há dificuldade pessoal, psicológica, espiritual, moral em todo ser humano, independente da sua classe social e econômica. Então a riqueza não traz um benefício moral, traz uma capacidade em potencial de você fazer muito bem a muitas pessoas. Mas em geral isso é visto, e a gente pode ver isso em diversas das celebridades aí, que não entram em causa nenhuma. São os gastos em todos os dias e finais de semana são locupletados para si próprios e os seus, enquanto as famílias são esquecidas nos rincões dos países ou nos países com seus rincões aí mundo afora. Então é uma questão importante a gente perceber que ele nunca foi contra a riqueza, mas ele lutou para o uso que nós fazemos dos bens materiais. Então aí uma primeira reflexão.
Prova disso foi a confusão dos discípulos, quando ele, caminhando com os discípulos, viu ali um ser pequeno, era um cobrador de impostos, um judeu, Zaqueu, que estava de cima da árvore tentando ver o mestre, né? E Jesus, quando aponta para ele, para a surpresa dele, dizendo: desce daí, né? Vem ter comigo. Jesus se propôs a se alimentar junto com Zaqueu. E os discípulos lançaram anátema contra isso, né? Como ele vai lidar com essa pessoa que cobra impostos? Veja Jesus rompendo essas barreiras em relação ao próximo. A pessoa de diferente religião, diferente pensamento de você, é teu próximo também. E também deve ser amado. No mundo dos espíritos superiores, quanto um próximo que nós desconhecemos deve ser amado, o mesmo tanto de amor que nós temos pelo nosso filho genético, nosso filho, nossa filha, a nossa família genética consanguínea. Desde que nós temos aí uma série de passos, talvez de vidas, para aprender a amar os outros como a gente ama aqueles mais próximos e como a gente ama a nós mesmos. Essa era a grande máxima do Cristo. Aquele grupo era também muito ajudado por um dos amigos de Jesus, seguidores, que era muito influente em Roma, embora judeu, que era José de Arimateia, com excelentes condições também financeiras, ajudou muito o grupo em necessidades ali pontuais, né? Então você vê que o alerta para aquele jovem também rico que queria a salvação, e Jesus diz: vá, venda todos os seus bens, doe aos pobres e me segue. E ele com aquela dificuldade, dizendo: amanhã eu vou, né? Depois eu vou, né? E esse amanhã eu vou, um dia eu vou, nunca chega, porque a gente vai sendo dominado pelas nossas necessidades absorvidas do mundo material, do ter mais, né? Do pagar os boletos no fim do mês, e não tenho tempo, se eu me dispor a ser voluntário numa causa social, como é que eu vou sobreviver? E a gente então fica negociando, né? O tempo é uma questão de prioridade, né? Se você não tem tempo para fazer algo, porque você não quer fazer de coração esse algo, porque tempo é uma questão de prioridade das suas vidas, né? Tire uma gaveta para colocar outra, né? Abre uma janela quando se uma tem que se fechar, por exemplo. Então são escolhas do nosso livre-arbítrio. Então a reflexão de que a proposta do Cristo era reviver, a proposta do Espiritismo era reviver esses passos de Jesus, né? Caminhando com as pessoas mais simples, sabendo e chamando-as pelo nome, né? As pessoas mais simples. Alguns de nós fazemos trabalhos sociais há muitos anos e nós somos perguntados: como é que é o nome daquela família que você tem? Fala: não sei, não me lembro. Alguns até dizem: eu atendo tantos que não sei nenhum pelo nome. Ora, esse distanciamento da pessoa, esse atender não é só jorrar doações financeiras ou materiais, que são necessárias, fundamentais, mas a caridade não está aí, aí está a doação. A caridade estaria em doar-se, no limite das suas forças. Mesmo que quando sejam recursos materiais, como nós aprendemos com Jesus na passagem do óbolo da viúva. Quando ela joga ali umas moedinhas e as pessoas em volta do gasofilácio, né, uma espécie de fonte ali, né, disseram: olha só, ela não está doando nada, né? E Jesus faz esse alerta a ele, né? Ela está doando muito mais, porque está dando aquilo que pode faltar a ela própria, né? Enquanto vários outros aqui doam o mínimo. Ainda uns dias atrás, um candidato a presidente fora aqui do país, né, mas uma pessoa muito rica, foi num evento de uma igreja e estava separando ali umas notas de 20 dólares para doar para a igreja. Esse é o exemplo atávico, antigo, do que se chamava antigamente, erroneamente, de caridade, né? Este ser bilionário estava doando ali 20, 40 dólares para a igreja como uma forma de mudar o quê? Se ele não muda a si mesmo, e também não muda nem a vida daqueles que atendem. É positiva a doação? É, mas nós estamos sentindo saudade do tempo do Cristo. E é esse tempo que deve retornar à Terra. Nós espíritas, nós todos religiosos, cada um com a sua religião, sua filosofia, nós todos aqueles que temos dificuldade de abraçar alguma causa religiosa, algum nome religioso, e temos as nossas próprias convicções, a nossa missão é viver como viviam aquelas pessoas simples que romperam essas barreiras das diferenças. Dominados pela força do Império Romano, Jesus nunca propôs a eles uma batalha para tomar o domínio, tomar o poder. Pelo contrário, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Era um rompimento com o que nós hoje fazemos ainda, à moda antiga, essa dificuldade de romper com nossos velhos hábitos
velhas manias, e vamos mantendo um status quo, ou seja, um tipo de vida que a gente espera um final diferente sem fazer um meio diferente. Não vai acontecer. Chico já dizia isso, né? Aliás, dizia mais, porque se a gente ainda não é feliz é porque não chegou no final da jornada. Então, há muitos passos a serem dados. Nossa proposta aqui é fazer essa reflexão importante desses passos dos primeiros cristãos, de Estevão, do primeiro mártir, que perseguido por Saulo, acuado e tendo decretado a sua morte por apedrejamento, foi, depois da morte enquanto espírito, guia do próprio Saulo nas suas cartas, nas suas epístolas. Que coisa maravilhosa. O nível de envergadura e do poder de perdão, que era uma das mensagens principais de Jesus. A pessoa me fez mal, outro me fez mal. Não guardar rancor, o rancor fica conosco, não fica com a pessoa. A gente deseja mal a alguém, esse alguém não está nem sentindo. Se tiver uma vibração diferente, não está nem sentindo. Se essa pessoa tiver uma vibração boa, feliz da vida, não vai receber os nossos verdugos, né, de pensamento contra a pessoa. E essa energia fica conosco, com quem sente, com quem fica a raiva, com quem vibra a raiva, com quem fica o ódio, com quem vibra, com quem sente ele. Então é necessário inverter essa velha aliança do Deus do temor, da ameaça, porque não era a gente que era a imagem e semelhança de Deus, a gente fez um Deus à nossa imagem e semelhança no passado. Então era um Deus julgador, que exigia testes, ameaçava matar filho, né? Como a história do próprio Abraão, da dificuldade para testar. Veja que a gente formulava nas histórias da velha aliança, da velha arca, né? Quando foi construída para guardar os primeiros escritos, as primeiras histórias, né? De acordo com as nossas dificuldades mundanas. E Jesus propôs um novo Deus, um Deus que perdoa sempre, tanto quanto a gente deseja perdoar alguém. Um Deus que nos dá um alimento nosso de cada dia, que pede para a gente não se preocupar com essas coisas, dizendo: olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, filho de Davi, um dos reis, se vestia igual a qualquer um deles. Mas a gente fica ali preocupado com o boleto no fim do mês, se deixa absorver por essa energia da preocupação, da dúvida, e esquece de mentalizar, esquece de sair um pouco do corpo, nesse sentido figurado ou não, cada um tem as suas faculdades, né? Esquece de desligar um pouco os telejornais, especialmente os policiais, para ligar em notícias, nos conectar com notícias positivas, de gente que está fazendo a diferença aqui e acolá, um por um. Qual pássaros tentando pegar uma gotinha na poça d'água para apagar um grande incêndio, né? Nessa história do pássaro, os outros animais dizendo que você não vai conseguir apagar o incêndio. Ele falou: mas eu vou fazer a minha parte. Se todos fizessem o mesmo, o incêndio se apagaria nesse sentido, né? Esse incêndio que não é só na mata brasileira, é nas nossas convicções, elencando um novo jeito de ver o Cristo. Quantos Cristos, quantos Jesus há por aí, pedindo para que a gente obtenha o poder, a riqueza, agora, no curto prazo. Não é a proposta, não era esta a proposta do Cristo para os seus discípulos, todos na época, que ficaram por 4 séculos se reunindo escondidos da força romana, perseguidos, e quando capturados eram levados ao Coliseu, lançados às feras, pendurados como Nero fez nos postes, de forma agressiva, violenta. E eles sem perder a fé, seguindo adiante. Qual é o novo mártir do dia de hoje? Quem que se entrega de corpo e alma, e especialmente de alma, para os outros, para os que mais precisam? Independente da posição política, quem faz as coisas políticas com paz, com calma? Independente das escolhas econômicas, quem lida com a sua economia com paz, com tranquilidade, com calma? Essas são as virtudes que o cristianismo nos ensinou e que foram muito esquecidas, né? Que nós precisamos resgatar pela força moral de cada um de nós e da própria doutrina espírita, que nos dá esse direcionamento de reviver Jesus na sua origem. Claro que não eram fáceis de serem aplicadas as regras do Cristo. Um dos discípulos, Tiago Menor, entre outros, tinham dificuldades de pregar este cristianismo
sem rituais, para o povo, especialmente para o povo não judeu, os gentios. E ele foi adaptando o cristianismo de Jesus a pequenos rituais judaicos, que era o seu público principal. Casando se lembra com o próprio Paulo, aquele Saulo que perseguia Estevão, depois de convertido com um novo nome, essa grande alma, que transformou numa só vida, né, no potencial que tinha, dedicando-se completamente a fazer com que os outros entendessem a pureza desse amor. Foi ele quem alertou que a mensagem do Cristo não era para ficar só entre os judeus. O povo escolhido é uma expressão da velha aliança, não da nova aliança. Jesus pediu para que a sua ideia fosse divulgada a todos os cantos, e todos os discípulos, cada um deles foi numa direção, e Paulo foi o maior propagador desse cristianismo primitivo. As pessoas tinham uma estrutura de organização, né? Mesmo às vezes escondidos, enquanto o Império Romano ali estava acuando os cristãos, mas ninguém recebia para isso. Aliás, isso Paulo deixou claro para a primeira obra social feita cristã, que os discípulos fizeram, que era a Casa do Caminho, liderada por Pedro, André, entre outros, que ali se atendiam o público judeu convertido ao cristianismo e também os gentios convertidos ao cristianismo. Havia um povo só, os cristãos, e não o que hoje são as inúmeras escolas diferentes, cada uma arvorando para si, se melhor do que outra. Nós não devemos entrar nessa seara. A melhor religião, como diz Divaldo, é aquela que faz mais bem para cada um de nós. Então, cada um pode ter o seu desafio de se encontrar numa religião. A proposta da doutrina espírita é nós revivermos o cristianismo primitivo. Nós estamos dizendo primitivo por quê? Porque é a expressão que se usa para esses primeiros cristãos até o século IV, quando o imperador Constantino de Roma oficializa a doutrina do Cristo como sendo a doutrina do império. Então eles deixam de ser perseguidos e passam a fazer parte do poder. Daí em diante, uma série de concílios, as figuras religiosas já recebiam, para isso viviam disso, coisa que Paulo sempre defendeu o contrário, lá na Casa do Caminho, que o pescador continua a pescar, vem do seu trabalho, produz sua renda e aqui se dedica a amar o próximo, a cuidar do outro, do viajante, do doente e assim por diante. Que cada um continuasse com as suas atividades laborais, que trouxesse renda dali, que não vivesse a renda das doações na própria obra social que eles tinham. Veja que interessante isso. Né? Para mim é um grande aprendizado. As doações para o Instituto Mutirão são para o Mutirão, não são para o meu uso, pessoal. Eu dou para o Instituto Mutirão. Esta é a lógica, né? De buscar não viver das doações, sim, de cada um do seu trabalho. De nunca cobrar para um evento espírita onde se possa divulgar Jesus. Sempre que possível, diluir os custos do evento entre os organizadores todos, os patrocinadores todos, para que aquela pessoa mais simples possa ir sem constrangimentos de não conseguir pagar. Né? Então, não envolver as questões materiais no meio das questões filosóficas, tomar cuidado com essas questões, né? De nós entregarmos de graça aquilo que de graça recebemos, que é a própria vida que nós temos. As próprias condições que nós temos, só temos porque Deus permite que assim tenhamos. Nosso Pai, nosso Criador, como Jesus fazia menção, meu Pai, para chegar ao meu Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, não é aquele Jesus do púlpito com o microfone na mão que grita hosanas, é aquele do deserto, com um sorriso, embora um olhar profundamente penetrante, que nos conhece a alma profundamente. Aquele que pede para que a gente ame. Quando estivermos cansados, continuemos a amar. E quase sem forças, que não deixemos de amar. Aquele que diz que quando alguém lhe pede para caminhar 1000 passos, vá 2000, faz além, faz mais. Aquele que pede para não guardarmos rancor, para respeitarmos as pessoas todas. E aquele com envergadura moral possa apontar um amigo que esteja incorrendo em erro, como ele fez Jesus ao entrar no templo, já no final do seu apostolado, aquela parte ainda aqui, né, contra os vendilhões do templo, onde ele acusa e aponta, estão fazendo da casa de Deus uma troca, uma mercadoria. Como hoje as religiões, as televisões e as políticas estão entranhadas como se fossem
coisas normais, não pertencem ao mesmo mundo. O mundo de César, o mundo material, é o mundo das nossas decisões políticas, econômicas, de produção, de consumo, de renda. Não tem nenhuma ligação com a visão espiritual da vida, que é a gente fazer tudo isso, o consumo, a renda, o trabalho, a produção, sem deixarmos o nosso aspecto moral de nos guiar. Fazer isso respeitando o outro, respeitando o próximo. Aquele velho hábito de sermos devassos na semana para curarmos a devassidão numa missa de domingo, não existe mais. Aquele velho hábito de nós negociarmos, frequentarmos alguns templos religiosos a fim de melhorar nossa situação econômica, existe ainda, mas não existirá mais um dia. Porque o avanço só se dá de forma efetiva depois que o avanço intelectual se transforma num progresso moral, nas decisões que causam um impacto mais positivo na vida e no coração das pessoas. Enquanto esse dia não chegar, a gente está patinando, misturando religião com o Estado. Emmanuel já disse para o Chico Xavier nos livros, o Estado tem que ser laico, as escolas laicas, ou seja, não há ensino religioso nas escolas, pois que há reconhecidamente um segmento enorme de religiões a serem pesquisadas e cada um pode escolher a sua. Essa é a liberdade da vida, do livre-arbítrio. A proposta do doutrina espírita não é ser a principal religião do mundo, é que todas as outras religiões vão tendo aspectos espiritualistas cada vez mais próximos da doutrina espírita, que será cada vez mais próximo da ciência, quando ela tomar os seus avanços. É entendermos as diferenças de você fazer um post, arrecadar produto e nem sair de casa. E com outro post, alguém consegue para levar lá numa comunidade, e você nem saiu de casa. Não conhece a comunidade, não conheceu a pessoa, não conheceu a criança. Se você perguntar para aquela criança se ela quer aquele brinquedo, ela vai dizer que sim. Se perguntar o que mais que ela quer, ela vai dizer um abraço. Eu quero atenção, eu quero afeto, eu quero ajuda na nota da escola que está ruim. Eu quero ajuda para ir para outra escola, porque essa escola toda está ruim. Ela quer uma série de outras coisas que exigem tua presença, o teu olhar, o teu carinho. Muito mais do que a tua doação. O primeiro passo é a doação. Nós temos que dar os outros passos que os cristãos nos ensinaram, aqueles lá primitivos, originais, que deram um passo em direção ao outro, a uma nova vida, mudaram de vida. Como é que eu vou merecer entrar num mundo espiritual mais avançado um dia, quando eu viver um pouco desse mundo mais avançado hoje, que é me entregar mais para as coisas espirituais, para o outro, para quem mais precisa, para melhorar meu trabalho, fazer com perfeição o meu trabalho, por mais simples que ele possa parecer ou ser, fazer da melhor forma, fazer com um sorriso, tentar encarar as rupturas da vida, as dificuldades da vida com mais bom humor, que é difícil. Toda vez que me deparo com uma coisa que não dá certo, eu falo, meu Deus, não dá certo. Aí fazer outra coisa não dá certo. Tá vendo, Deus? Não está dando nada certo, nada certo. A gente fica como se Deus estivesse escolhendo coisas que dão certo ou não. Não é assim. Nosso destino já está traçado, segundo João de Ângeles. Somente uma fatalidade nos aguarda, a plenitude da vida. Mas Deus não dá como se fosse um condão de mágica, daquele Deus antigo dos milagres, não. Essa se dá por conquista. Nossos passos, o que Ele faz é nos ajudar a caminhar, para que não caímos para um lado ou para o outro, porque não há um lado ou outro que vai resolver a situação, é o lado de dentro que resolve a nossa situação e a situação do mundo. Então que possamos pensar nessas questões com muito carinho, né? O Novo Testamento é o Evangelho de Jesus, aqueles 4 evangelhos, mais as passagens maravilhosas que tem depois que Cristo deixou todos, depois de ressurrecto e já de volta ao mundo espiritual, a criação da Casa do Caminho, os Atos dos Apóstolos, que são, em última análise, um livro escrito no gerúndio, ou seja, eles não terminou. O ato dos apóstolos, os atos, continuam sendo praticados por todos nós, que nos declaramos cristãos, amantes do Cristo, independente da religião que a gente tem, e que queira seguir Ele, não só no coração, mas como espelho, como alternativa de vida efetiva. E assim, nós finalizamos refletindo que cada um de nós, especialmente nós espíritas, temos esse compromisso de entender
que viver nesta vida significa viver de maneiras diferentes do que a tradição material, a tradição do sistema de vida nos propõe, nos oferece. Você trabalhar o mês todo, o dia todo, reclamando do trabalho, cuja renda mal consegue pagar as contas, não tem tempo para si, passa o tempo, teu cabelo embranquece, você adoece, nós envelhecemos, dizendo que um dia precisamos fazer algo que nós viemos para cá fazer desde crianças, que era ter uma vida com essa dignidade dos primeiros cristãos. Viver reconhecendo que somos limitados, que precisamos aprender. Viver reconhecendo que não são os títulos daqui que fazem a gente. Não é o doutor, não é o mestre, não é o juiz, não é o professor, não é o presidente, não é o diretor, não é o líder, não é o comandante, não é o capitão, não é o empresário. É cada um de nós. Especialmente entre os mais simples, há as figuras mais notáveis. Isso é da própria história. As figuras mais notáveis da história, em geral, ou nasceram em ambientes bem simples, como o próprio Jesus, Chico Xavier, entre outros tantos, ou optaram pela vida mais simples depois, como Gandhi, como Francisco de Assis e tantos outros. E conhecemos figuras que são muito queridas e que, embora tenham condições intelectuais para ter uma vida financeiramente muito boa para si, e embora venham de famílias já que são mais abastadas, estão optando por ter uma vida mais comunitária, mais próxima das necessidades, porque isso era o grande anseio daqueles primeiros cristãos. Então, a proposta da reflexão de hoje, em resumo, é que nós olhemos para esses primeiros cristãos com o desejo de nos tornarmos um deles, ou como eles foram. Ainda que perseguidos, não deixaram de amar. Ainda que acuados, não deixaram de perdoar. Ainda que injustiçados, eles sabiam que a verdadeira justiça não é deste mundo, mas do outro, do qual Jesus aguarda, aquele que consegue vencer este mundo sem ser dele, aquele que consegue se doar tanto para o próximo, que passa a entender o próximo como a si mesmo, né? Importantes irmãos nesse universo infinito em que nós vivemos. Que assim seja, e muita paz a todos.